Aleluia. Muitos conhecem, né, irmãos, dessa passagem dessa mulher. Aleluia. Que na Bíblia não relata, né, o nome dela. Aleluia. Apenas fala da mulher que padecia 12 anos com essa enfermidade. Aleluia. E todos sabem, né, irmão, que naquela época de Moisés, a mulher que tinha esse fluxo, né, do sangue, ela não poderia ter contato com a sociedade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tinha que estar isolada. Aleluia. Porque se ela tivesse contato com outras pessoas, a pessoa se tornava imunda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ela tem aparecido, né, irmãos? Ela gastou tudo, né? Todo o recurso que ela tinha, ela gastou, buscou os médicos, e mesmo assim eles não puderam fazer nada por ela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória! E, aleluia, o que me chamou a atenção, né, é que havia uma multidão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquela multidão, né, tirando pelo dia de hoje, é aquelas pessoas, né, que querem nos parar. Aleluia. E aquela mulher, ela não quis saber, aleluia, tamanha multidão, não. Ela quis saber porque ela ouviu falar que Jesus ia passar lá naquele lugar. E com a fé que ela tinha, né, com ela assim mesma, ela falou: se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Aleluia. Aleluia. E o que me chama a atenção também é que tinha uma multidão ali, mas a multidão apertava o Senhor, mas nenhum chamou a atenção dele. Aleluia. Aquela mulher, né, ela foi se rastejando pelo chão. Aleluia. Que para ninguém notar ela. Louvado seja o nome do Senhor. E assim que ela tocou, né, na veste do Senhor, ela foi curada. E o interessante, né, irmãos, que ela que tocou em Jesus. E mesmo assim o Senhor não ficou imundo. Aleluia. Glória a Deus. E aquela multidão estava ali, mas ninguém quis tocar no Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eles queriam o quê? Esperando que o Senhor tocasse nele. Aleluia. E aquela mulher não, ela apenas queria tocar, que ela sabia, ela já tinha certeza. Aleluia, que ela apenas, se ela tocasse no Senhor, ela ia ser curada. Aleluia. E muitas das vezes, né, irmãos, viemos para a casa do Senhor, nós temos fé que Deus pode fazer na vida do irmão, mas não temos fé que Deus pode fazer na nossa vida. Aleluia. E conjecturando, né, com o dia de hoje, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, aleluia, muitas das vezes não, né, irmão? Às vezes Deus permite acontecer algo nas nossas vidas, aleluia, que é pra gente se achegar a Ele. E muitas das vezes a gente olha a multidão, a gente não olha o tamanho que é o nosso Deus, porque aquela mulher, ela recorreu, aleluia, por tudo médico, ela recorreu a tudo, gastou tudo que ela tinha, mas nenhum resolveu o problema dela. E com o Senhor não, irmãos. Com o Senhor a gente, aleluia, pede com fé. Glória. E o Senhor faz. Aleluia. Ele tem a solução para os nossos problemas. Muitas das vezes a gente olha, acha que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Tudo Ele pode, basta uma palavra dele. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, né, diz que não fala o nome dela, não fala sobre a história dela. Fala apenas do milagre que Deus fez na vida dela. E não é diferente na nossa vida, que a gente venha crer, aleluia, que um milagre pode acontecer na nossa vida. Aleluia, por mais que, né, o médico falou que não tinha mais jeito ali, muitas das vezes na nossa vida as pessoas dizem que pra gente é o fim. E Deus diz que a gente venha voltar a sonhar sim. Aleluia. Que nós possamos, aleluia, botar a nossa fé em prática. Porque não adianta a gente botar nosso pensamento, né, e não agir. Deus quer que a gente venha agir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se lançar a Ele. E Deus diz o que a gente tem feito para chamar a atenção dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente vem para a casa do Senhor
gente vem por vir, a gente já tem que sair da nossa casa dizendo: Senhor, vamos na tua casa, porque o Senhor pode fazer sim. E muitas das vezes nós viemos para a casa do Senhor e não queremos fazer nada, não queremos chamar a atenção dele. E ele diz que a gente venha chamar sim a atenção dele, porque ele vai fazer na minha e na sua vida. Basta a gente crer e ter fé e botar para agir, né, irmãos? Que não adianta também a gente querer que Deus faz e não agir, não botar nossa fé em prática. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ai, Jesus. Glória a Deus. Como eu já disse, né, a fé não é apenas um pensamento, mas é um agir. E a mulher reconheceu, né, que o Senhor era a cura dela. Aleluia. Que o médico falou que não tinha mais jeito. Aleluia. Mas o homem pode dizer, aleluia, que não tem mais jeito. Mas quem dá a última palavra é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Aleluia. o processo, né, irmãos, não pode impedir, aleluia, que a gente venha sonhar. Porque é através do processo que nos leva o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Sim, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a fé, né, irmão, é o firme fundamento das coisas que a gente espera e a provas que a gente não vê. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E essa mulher, né, é um ensinamento de fé, né, irmãos? Pra gente não desistir mesmo. Que a gente não venha olhar a multidão, não. Que nós venhamos olhar para Jesus. Sim, Deus. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade. Aleluia.